Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui para mais uma aula da nossa disciplina Energias Renováveis. Meu nome é João Areis e eu vou estar acompanhando vocês aqui nessa nossa aula de hoje, tá? Bom, turma, a gente vai dar continuidade aqui. Nós estávamos falando a respeito das matrizes, né? Já falamos a respeito da matriz de energia hidráulica, né? Dentre elas falamos, né, da energia produzida através da hidroeletricidade, né, nos rios de água doce. Falamos também das energias dos oceanos. E na aula passada falamos, né, nas duas aulas anteriores, falamos a respeito da energia solar, né? Tanto aquela utilizada para fins térmicos quanto a energia solar fotovoltaica, ok? Na aula de hoje, dando sequência ao conteúdo, nós vamos falar um pouquinho a respeito da energia da biomassa, tá? Como o conteúdo é um conteúdo muito extenso, nós vamos dividir esse conteúdo em duas ou mais aulas, tá? Para a gente poder falar com uma melhor qualidade a respeito desses assuntos, ok? Bom, turma, então a energia da biomassa, né, é toda aquela energia oriunda da, da produção, né, seja de biomassa vegetal plantada, seja de biomassa vegetal natural, seja biomassa oriunda de resíduos, tá? Então engloba todas esses tipos, né, diferentes de fontes, tá? Aqui esse gráfico é só para ilustrar para vocês, né, qual que é o percentual da energia da biomassa dentro da nossa matriz. Então, segundo os dados aqui de 2016, né, a biomassa ela estava ali dentre as matrizes renováveis, né, fora a energia hidráulica, ela é a segunda maior. Né? Isso aqui já está um pouquinho diferente, né? A eólica já está um pouco maior também, mas fica ali mais ou menos próximo biomassa e eólica, tá? E aí dentro desse item aqui, biomassa, todas essas diferentes formas de aproveitamento. Aqui é somente para ilustrar uma das formas de energia da biomassa que nós temos, tá? Essa aqui são as usinas de biomassa em operação e elas retratam principalmente as usinas térmicas do setor sucroalcooleiro, tá? Então, se a gente for reparar aqui, né, temos aqui o mapa do Brasil, diversas usinas espalhadas principalmente no interior de São Paulo e ali na região litorânea, né, do Nordeste, que são as regiões, né, onde a gente tem as maiores plantações de cana-de-açúcar do país. Aqui no interior de Goiás também algumas. Bom, quando a gente fala então em energia da biomassa, uma das principais fontes de biomassa que nos vem à cabeça é a cana-de-açúcar, tá? E aí esse gráfico aqui é só para destacar para vocês a importância da biomassa dentro da nossa matriz, né? Que nesse caso aqui a safra da cana-de-açúcar ela tende a se contrapor ao período de seca das usinas hidrelétricas, tá? E aí qual que é o bacana disso, né? Qual que é a vantagem disso? Na época em que a gente tem uma grande produção da energia na forma hidrelétrica, né, que é quando a geração de energia hidráulica está muito boa, é o período em que a gente está na entre-safra da cana-de-açúcar. Né? Então a cana-de-açúcar ainda está naquela fase de muda, está crescendo, está ganhando biomassa ainda. Quando o reservatório entra no período de seca e começa a baixar e a produção de energia diminui, é o período que a gente entra na plena safra da cana-de-açúcar. Aí com isso, né, como a produção hidráulica diminui, a gente consegue equilibrar com a produção, né, de álcool, de açúcar e também com a produção de eletricidade a partir do bagaço da cana. Tá? Então essa é uma das principais importâncias. Então aqui só destacando, né, as diferentes formas de biomassa, nós vamos ver que tem mais formas além dessas, mas basicamente elas vão se dividir em biomassa de agroindústria, né? E aí a gente pega ali todo aquela parte de resíduos, né? Resíduos agroindustriais, bagaço de cana,
capim-elefante, casca de arroz e por aí vai. Temos a biomassa de florestas, e aí pode ser tanto florestas naturais quanto plantadas, né? Existe a questão do manejo também, né? Manejo florestal. Os profissionais aí da engenharia florestal entendem bem disso que eu estou falando. Dentro dessa biomassa de floresta, nós vamos ter então diferentes tipos, e a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Existe a biomassa de resíduos sólidos urbanos, tá? O RSU, né? Também são uma fonte, né, extremamente importante que tem um impacto econômico, social, ambiental muito grande. Temos a biomassa de resíduos animais, né, principalmente nas produções pecuárias, né, de suínos, bovinos e aves. E aí, por fim, a biomassa de biocombustíveis. Tá? Então a gente vai detalhar um pouquinho aí cada um desses diferentes tipos. Bom, em termos de panorama mundial, a distribuição seria mais ou menos essa daqui. Então nós temos aqui dentro da produção ou consumo de bioeletricidade ou de eletricidade a partir de biomassa, mais ou menos ali cerca de 70% vem da biomassa na forma sólida, tá? Então é aquela biomassa, seja de floresta plantada ou de algum outro tipo. Nós temos ali em torno de 30% de biomassa de resíduos, tá? Em torno ali de 15% biomassa de biogás, tá? E uma pequena parcela ainda de biocombustíveis líquidos. E aqui o nosso panorama nacional. Então, dentro, né, daquelas diferentes fontes de biomassa, como é que está o panorama do Brasil? Né? E aí a gente vê aqui, né, percebe facilmente que uma das principais fontes de biomassa nossa é o bagaço de cana. Né? Então, a autogeração, né, ou a cogeração de energia das usinas do setor sucroalcooleiro é uma das principais fontes. Depois, em segundo lugar, a biomassa florestal, né, sobretudo daquelas florestas plantadas. Depois, a biomassa aqui de recursos agroflorestais, tá? Biogás de resíduos urbanos, depois capim-elefante, carvão vegetal, casca de arroz e por aí vai. Okay? Então essas são as principais fontes de biomassa nossa. Aqui já destacando um pouquinho, né, falando então desses diferentes tipos, né, o Brasil ele se destaca como um dos maiores produtores de cana-de-açúcar do mundo, né, e aí, né, desta quantidade de cana, né, cerca aproximadamente de 177,8 megatoneladas de bagaço e 102,1 megatoneladas de ponta e palha foram produzidas, tá? Ou seja, da produção total, né, isso aqui são duas matérias-primas muito importantes e utilizadas para a produção de energia, e que antes se tornavam um passivo ambiental. Né? Então, essa produção, esse aproveitamento dessa resíduo da cana-de-açúcar para a produção de eletricidade é muito bem-vindo. Tá? Mas vamos lá, pessoal, o que é a biomassa em si? Né? Então, de acordo com o CEMBio, né, a biomassa seria qualquer recurso renovável oriundo de matéria orgânica, seja ele animal ou vegetal, tá? E você, principal de tudo, utilizar isso para a produção de energia. Então, essa é a nossa definição de biomassa. Então, tudo que envolve matéria orgânica, e principalmente para a produção de energia, a gente está falando em biomassa. Se a gente, então, fala em matéria orgânica, a gente precisa relembrar o que? O ciclo do carbono, né? Então, tudo que envolve matéria orgânica está presente dentro desse ciclo. Então, você tem ali, né, desde o plantar, né, a plantação, a fotossíntese, a produção agrícola, esse decaimento ali dos organismos no solo e tudo mais, depois a próprio carbono armazenado na forma de combustível no solo, né, pensando no longo prazo. Mas temos ali os nutrientes no solo, esses nutrientes também são absorvidos pelas plantas, as plantas crescem, né, sintetizam ali através da fotossíntese o carbono, né, os animais alimentam e aí dá-se
continuidade a esse ciclo, voltando pelo CO2 sendo liberado da atmosfera e novamente a fixação através da fotossíntese. Então é graças a esse ciclo que nós temos a produção de biomassa, né, na sua principal forma. Então aqui só para vocês relembrarem, né, o ciclo, né, químico aqui da biomassa. Então você vai ter ali basicamente a fixação, né, de CO2 e água, e através da fotossíntese, né, a produção de glicose, oxigênio e principalmente, né, fixação de carbono. Então essa é uma das principais características, né. Então a radiação solar entra em contato com as plantas, né, ocorre o processo de fotossíntese, né, tem as diferentes etapas, né, etapa fotoquímica, etapa química, a síntese da matéria orgânica, o carboidrato e por fim a liberação da glicose, água, oxigênio. E aí por fim você vai utilizar, né, essa biomassa para produção de energia, né, seja num ciclo térmico, seja num aproveitamento de usina térmica para produção de energia. Então você tem várias formas de aproveitamento. Então nesse contexto, pessoal, a gente pode dizer que a biomassa ela funciona como se fosse uma bateria, né? Só que ela é uma bateria natural, né? Então ela é uma bateria, ela é uma fonte acumuladora de energia, né? Então isso equivale a uma bateria, tá? Bom, pessoal, então dentro desse contexto, né, quando a gente fala em energia da biomassa, nós vamos agora ver aqui de forma mais específica as diferentes formas de energia da biomassa. Uma dessas formas é a energia da biomassa a partir de vegetais lenhosos, tá? A biomassa de vegetais lenhosos basicamente é a biomassa que provém da madeira, tá? É o que a gente chama de dendroenergia, tá? Ou energia florestal. Então é toda energia obtida a partir de biocombustíveis sólidos, líquidos, gasosos, tá? Derivados de bosques, árvores ou outras vegetações de terrenos florestais, tá? Então, basicamente o que se faz, né? Você pega essa energia acumulada na forma da madeira, né, da biomassa ali sintetizada, e aí você, através da combustão, e aí tem diferentes formas, né, você vai obter ali diferentes formas de energia, tá? Então essa é a nossa biomassa lenhosa, tá? Esses vegetais lenhosos eles podem ser divididos basicamente em dois tipos, né? As florestas naturais e as florestas cultivadas, tá? As florestas naturais já tiveram seu apogeu, né, de extrativismo e tudo mais, né? Hoje em dia nós temos mais a questão da preservação dessas florestas, né? Mas ainda existe uma grande pressão, né? Principalmente do setor agrícola e por aí vai. Então uma forma de biomassa, porém hoje ela está numa característica muito mais de cuidado, de proteção do que de aproveitamento energético em si. Por outro lado, né, devido a essa maior preocupação com as florestas naturais, criou-se então a cultura, o hábito das florestas cultivadas, né, que é o que nós chamamos de silvicultura, né? E aí ganha muito destaque a engenharia florestal, né, que trata exclusivamente disso. Dentro da silvicultura, né, tratamos especificamente da cultivo, né, de certos tipos de florestas que têm a característica de ter uma alta densidade de energia, um rápido crescimento, contribui para o reflorestamento de áreas degradadas, né, e o principal de tudo, consegue fixar o carbono, né, e servir ali como um armazenador de energia para diferentes finalidades, tá? Seja produção de lenha, seja produção de calor, seja produção de energia elétrica propriamente dita, tá? Bom, pessoal, então em linhas gerais, né, a biomassa de vegetais lenhosos seria desse tipo, tá? Muito obrigado pela participação de vocês. Eu aguardo vocês no próximo bloco para a gente falar a respeito dos vegetais não lenhosos, ok? Até mais.